Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas, as notícias, principais notícias dos gigantes cariocas. E eles são Flamengo, Fluminense, Botafogo e o Vasco da Gama, que é o clube que eu vou falar especificamente no vídeo de hoje. Mas antes, curte o vídeo, comenta, compartilha e também se inscreve aqui no canal para me ajudar a engajar esse público e aí também levar mais notícias para os torcedores do seu time de coração. Sem mais delongas, vou falar aqui no vídeo do Vasco sobre o momento do Vasco, a troca de comando interna que está acontecendo, algumas negociações que eu não cheguei a citar no vídeo passado, né, que eu falei só de negociações, e também como é que tá essa relação aí de São Januário com torcida ou não, tá? Então, para começar o vídeo, eu já vou começar falando sobre a fase atual do Vasco, que todo mundo já sabe, é uma péssima fase. O Vasco está amargando aí a última colocação do Campeonato Brasileiro. É certo que tem um jogo a menos e tal, mas para sair da zona de rebaixamento, o Vasco tem que fazer no mínimo aí 7 pontos. E aí torcer para os outros, né, não pontuarem. Ou seja, o Vasco está no mínimo mais 2 rodadas na zona de rebaixamento do Brasileirão, e isso é terrível, não só para os torcedores, não só para o clube, mas sim para um planejamento e até mesmo nas negociações que a gente vai falar aqui no vídeo. E depois da última vez que o Vasco teve público, né, em São Januário, que foi contra o Goiás, que teve toda a reviravolta lá da torcida, todo um movimento, né, da torcida revoltada, que acarretou na punição que o Vasco não pode mais ter torcida no estádio em São Januário. O que aconteceu de lá para cá? O Vasco no primeiro jogo, que teria como mandante, não pôde fazê-lo em São Januário, teve que levar para o estádio Luso Brasileiro, o estádio da Portuguesa, e depois o Vasco até conseguiu jogar em São Januário. Em outras preliminares, o Vasco conseguiu também que mulheres e crianças e deficientes possam assistir aos jogos, mas não em São Januário. E aí o que acontece? O Vasco poderia jogar mais uma vez no Luso Brasileiro, com uma presença de um público, mas preferiu continuar em São Januário sem a presença do possível público. O Vasco estava até esperando até o final da tarde de hoje, até agora não saiu nada, já são por volta de 5h30 da tarde, e não saiu, né, o Vasco ainda não publicou se ainda vai conseguir ou não comercializar os ingressos para a partida contra o Grêmio em São Januário. Não vai ser em outro estádio, a diretoria entende que será em São Januário, e meio com torcida ou não, o jogo será realizado lá. De lá para cá, o Vasco venceu contra o Cuiabá, em casa, já sem o público, e perdeu os últimos 4 jogos. Esses jogos que foram contra o Atlético Paranaense em casa, contra o Cruzeiro em casa, e fora de casa perdeu para o Botafogo e perdeu também para o Corinthians, que é a derrota recente, né? É uma péssima sequência do Vasco, que só fez o gol até depois contra o Cuiabá, só fez o gol no último jogo contra o Corinthians com o Gabriel Peck, mas não resultou em nada, porque o jogo foi em 3-1. E aí, todas as manifestações voltaram a acontecer, principalmente depois do fechamento da janela de transferências. Antes da janela de transferências fechar, já tinha acontecido outra mudança internamente no clube, principalmente com a SAF. O CEO do Vasco, Luiz Melo, sofria muita coisa, era alvo de todas as manifestações. Hashtags, principalmente no aplicativo X, que até então era o Twitter, subiu bastante, entrou em Trend Topics, e aí a 777 Partners, que é a dona do Vasco, né, tá gerindo o Vasco, afastou o Luiz Melo de sua atividade como CEO do clube. E aí ele vai passar a ocupar outro cargo dentro da empresa, mas não mais no Vasco. E aí quem tá no lugar dele como CEO do Vasco atualmente, de forma interina, é Lúcio Barbosa, que já estava no Vasco como no setor financeiro, já tinha sido até especulado antes do Luiz Melo entrar para ser o grande CEO, mas não aconteceu, ele está de forma interina e negociações estão acontecendo para ver quem é que será o contratado para ser o CEO do Vasco.
E é de forma bem seletiva mesmo, tá, gente? São entrevistas realizadas, análise de currículo, até porque hoje esse é o maior cargo possível no Vasco, né? Assim, claro que tem o Josh, né? Mas o cargo, né, que da carteirinha assinada e tal, o CEO é o maior do Vasco atualmente. Outro que está sendo muito criticado é o senhor, né, Paulo Brax. Paulo Brax que fez uma janela terrível até aqui com o Vasco, não conseguiu grandes contratações, tomou vários nãos, deixou atletas no vácuo, até possíveis técnicos antes do acerto com o Ramon, né? Então, assim, se embananou todo nessa janela de transferências e não conseguiu trazer um nome de peso até aqui pro Vasco. A última contratação, que eu não falei no último vídeo, é do Pablo Vegetti, que tem 34 anos, jogava na Argentina, foi o artilheiro do campeonato argentino na temporada passada e vai chegar ao Vasco custando 5 milhões de reais, até um pouquinho mais que esse valor. Ele já deu até uma entrevista, não, mas ele já apareceu para o público e falou que está disposto já a atuar contra o Grêmio nesse final de semana, porque ele já vinha atuando no campeonato argentino, então é uma boa saída. Outro que estaria chegando aí era o Diego Costa. O Diego Costa dispensa comentários, jogador internacional, estava no Wolverhampton, na Inglaterra, o contrato acabou, ele está livre no mercado. Paulo Brax ficou de se acertar com ele, ficou de viajar para Madrid para apresentar o projeto, mas não foi para Madrid. E aí, não indo para Madrid, o Diego Costa recuou nas negociações e acabou esfriando muito nesse momento. Então é pouquíssimo provável que o Vasco consiga realizar essa negociação. E aí, o que está acontecendo agora no Vasco em relação às negociações? O Rossi, o Búfalo Rossi, né, que atuou no Vasco em 2019, a torcida tem um grande carinho, que atuou com a camisa 7, voltou ao Vasco também, só vai assinar papelada, e aí será mais um reforço ao Vasco. Mais um que, ao meu ver, não é um cara diferente que vai mudar o patamar do Vasco, vai ajudar muito nessa situação. O Búfalo Rossi, ele tem muita disposição, tem muita raça, mas não é o cara que vai mudar o patamar do Vasco. Infelizmente, não é esse cara, não é o papel dele. Ele, se a gente mal comparado aí, ele é como se fosse um Júnior Santos, né? Corre muito, vai para cima, mas não é um cara expressivo nos números, não é um cara decisivo, né? É importante, óbvio, ter esse cara, porque é muito motivador dentro do elenco, já passou pelo Vasco, sabe o que é o Vasco, vai dar mais dose de ânimos a esse time, a esse elenco, mas ele realmente não sei se vai ser. Enfim, o que está acontecendo? Tiveram várias negociações, principalmente com o mês, nenhum veio. E hoje o mercado de transferências internacionais está fechado. Ou seja, o Vasco ou contrata jogadores que já estão aqui no Brasil e que tem menos de 7 jogos no Brasileirão, 7 jogos já não pode mais atuar no Brasileirão, ou contrata jogadores que não têm mais contrato. Isso pode ser o Diego Costa mesmo, como se fosse o Rossi também. Aí a gente poderia citar quem até foi contratado há pouco. O Lanzini estava sem contrato e agora está no River. O Ramos Rodrigues, que estava sem contrato e agora está no São Paulo, assim como o Lucas também, que estava sem contrato e está no São Paulo. As opções de negócio do Vasco são essas. Ou vai ser dentro do território nacional, dentro das competições nacionais, encontrar algum reforço, negociar com outros times, pode ser até por empréstimo, mas com menos de 7 jogos no Brasileirão. Com mais que isso, não pode mais atuar. Ou jogadores sem contrato. E aí acaba ficando mais difícil, porque como fechou a janela agora, muitos clubes estão recorrendo a esses jogadores. E aí o Vasco não está tendo tanto tempo para conseguir negociar com eles. E aí a gente já sabe que teve o não do Lanzini, tá tendo esse não agora do Diego Costa também, que estava disposto a vir, mas que o senhor Paulo Brax não conseguiu contratar. E aí, não conseguiu contratar até agora, tá, gente? É muito pouco provável, mas é sempre bom a gente deixar aí em aberto. E aí, o que acontece? Depois de mais uma janela fraca do Vasco da Gama, mais uma vez o Paulo Brax está sendo alvo em todas as redes sociais por torcedores vascaínos. E aí, eu estava acompanhando até no Twitter, o Palmeiras fez uma manifestação na Times Square. Quem não conhece a Times Square, é muito, muito provável, né? Mas só é aquela rua
cheia de prédios lindos, com muitos vídeos e tal, imagens. Eu vou até deixar a imagem aqui eu vou deixar por aqui. O que é a Times Square? E aí, o Palmeiras fez uma manifestação colocando no prédio principal da Times Square uma manifestação, um videozinho de 15 segundos. Os valores foram conseguidos pelos torcedores do Vasco, as páginas no Twitter estão se organizando para realizarem alguns anúncios. Eu vou até falar para vocês o valor que eu vi pelo menos no Twitter. Eu não cheguei a apurar se realmente é verdade ou não, mas são $500 por 15 segundos na Times Square. E aí eu vi que, se eu não me engano, o News da Colina chegou a enviar o vídeo, né, para quem gerencia lá a Times Square, e não foi aprovado, porque o vídeo foi classificado como inapropriado, porque estava muito ofensivo, né? E aí, o que tá acontecendo no torcedor do Vasco que, além de pedir a cabeça também do Paulo Brax e do Abel Braga, que a cada vez mais está saindo do Vasco, porque ele tinha o papel do paizão, né? Junto com o Maurício Barbieri, que não tinha tanta experiência, e agora contrataram o Ramon Dias, que já é técnico, já é essa espécie de paizão. Então o Abel tá lá sem fazer nada. E aí, na Times Square, o que o Vasco tá querendo fazer, os torcedores do Vasco estão querendo fazer, é criticar a 777 Partners pro mundo. E isso acontece porque em todos os times que a empresa patrocina, não é, nem comprou, todos os times que a empresa comprou caíram de divisão ou estão numa situação muito crítica. Então vai ser muito legal de se ver como será essa manifestação até no olhar mundial. Se outras torcidas, como a do Gênova, vai comprar, algumas, né, que já caíram até a divisão, vão comprar essa briga dos torcedores vascaínos, tá bom? Então, essas foram as informações do Vasco. Espero que você tenha gostado bastante do vídeo. Se não gostou também, deixa o seu like aí pra me ajudar, pelo amor de Deus. Se você não gostou mesmo, coloca nos comentários o que você não gostou, que eu tô aqui também pra aperfeiçoar, pra levar a melhor notícia possível pra você, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!